Beleza. Posso começar então, né? Desculpa, tá meio longe. Beleza. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí. Primeiramente, obrigado aí por ter me recebido nesse workshop dos mentores. É um prazer muito grande estar aqui. Ah, Geralmente, né, quando a gente começa uma palestra, a gente fala um pouco sobre a nossa história. Eu falo um pouco sobre minha formação, falar um pouco sobre minha carreira profissional. Aqui eu queria fazer um pouco diferente. A ideia dessa palestra aqui, desse workshop, é falar um pouco sobre a minha história, principalmente profissional, mas vai entrar um pouco umas coisas pessoais. E quando eu falo oportunidades, sempre nos últimos anos, principalmente, eu tenho tentado exercitar bastante a minha criatividade. Eu gosto muito de pensar em projetos, em ideias, tenho trazido isso para o meu trabalho, mas me falta tempo, me falta pessoas, e tudo isso mudou. Recentemente, eu tenho tentado fazer um movimento muito grande de tornar os nossos torneios de robótica um pouco mais tecnológicos. Então, para quem está nos bastidores, quem está como voluntário, já viu alguns softwares que eu desenvolvi, que eu uso e que eu já criei para poder usar dentro dos torneios. Quero fazer mais deles, mas um dia acho que alguém ficou sabendo e mandou uma mensagem para mim no LinkedIn, falando, cara, eu queria contribuir um pouco com esse projeto. E tirando um outro projeto que eu fiz junto com a Amanda, eu não tinha muito essa abertura de. Eu tinha essas ideias, eu não tinha tempo de executá-las e eu não conseguia trazer muita ajuda para isso. Então, eu quero refletir um pouco sobre algumas oportunidades. E eu vou trazer algumas ideias de projeto e no final um convite para vocês do início de um projeto que pode ser muito maior. Vamos lá. Então, pessoal, primeiramente, a gente fala, né? Eu saí falando aqui sobre engenharia de software web. A gente fala muito sobre software na First, a gente fala sobre programar robôs. Então, a gente fala bastante ali sobre aquelas linguagens que a gente usa dentro dos robôs, sobre, por exemplo, visão computacional, uma série dessas coisas. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é o que que seria exatamente o nicho dentro de software que eu quero trazer para vocês. Eu não quero falar sobre programar robôs aqui. Eu quero falar sobre algumas outras ferramentas. Então, quando eu falo de software web, e aí é uma parte de alguns ícones que vocês vão ver aqui. Esse texto em específico, ele foi feito usando o ChatGPT. Então, isso é uma forma de eu mostrar, cara, isso é uma das coisas que eu vejo mais potencial hoje quando a gente fala de uso do ChatGPT. Eu acho que é questão de revisar textos e questão de usar justamente para engenharia de software. Lá no trabalho a gente tem acesso ao Copilot, a gente usa bastante, então é uma forma aí de eu trazer isso para dentro. Mas basicamente a gente está falando sobre sites, aplicativos. E sistemas que rodam dentro desse modelo. Então, eu faço um site, não necessariamente é um site que eu quero mostrar para todo mundo e que eu vou vender coisas, que eu vou exibir coisas. Pode ser um site que eu uso para, por exemplo, fazer a gestão de um software, gestão de um torneio, alguma coisa interna. Muitas vezes aquele software que você vê no caixa, que você vê para controle de estoque, não é uma coisa que está pública para todo mundo, mas ela foi feita usando esses recursos, que são ligeiramente diferentes ali do que vocês devem ter visto já quando vocês fazem robôs. Então, por que que eu acho que é interessante? Então, agora falando na prática. Prática, pessoal, é o que empresas como Amazon, Google, Meta, a própria empresa que eu trabalho, que depois eu vou falar um pouco sobre ela, usa, uma série de empresas usa. E por mais que é um mercado que teve um aquecimento muito grande, quase exagerado ali na pandemia, ele ainda é um mercado muito grande, muito usado, e ele tem muita oportunidade de emprego. E quando a gente está falando sobre a First, eu vejo como oportunidade de desenvolvimento em vários aspectos. Não só no aspecto de fazer robôs, então a gente sabe que é muito mais que robôs, mas é sobre preparar as pessoas, preparar os estudantes, preparar as pessoas envolvidas para também para o mercado de trabalho, construir sua vida e também desenvolver uma série de habilidades. E eu acredito que essas habilidades são muito importantes uma das coisas que me trouxe mais à tona, que me deu vontade, quando eu fiquei pensando, cara, sobre o que que eu vou falar no Shopping de Mentores? Eu fiquei pensando, cara, acho que tem muita oportunidade e a gente não explora tanto. Quando a gente fala de programação, geralmente no mundo da First, a gente fala de programação de robôs. E eu acho que muito do que a desenvolve aqui, muito do que a gente aprende dentro da First, traz um potencial único para a gente usar dentro desse mundo. Então, tem uma série de oportunidades que eu acho que podem ser alcançadas.
e que eu acho que muitos estudantes ali que fazem parte da FIRST, pessoas envolvidas, podem ter oportunidades. Aqui eu coloquei exemplos de empresas que são muito grandes, famosas, mas tem muita empresa que pode se beneficiar do que a gente chama aí de engenharia de software web, o famoso TI, uma série de habilidades que a gente usa aqui. Então vamos começar, pessoal, falar um pouquinho. Eu queria contar um pouquinho da minha história e já começar a trazer algumas ideias. Eu comecei a aprender programação de um jeito muito objetivo, assim, que dizia muito a pessoa que eu era quando eu era menor. Eu tinha, no máximo, 12 anos, e eu estava na biblioteca da escola, ensino fundamental, bem pequeno ainda, e tinha um livro que, se não era exatamente esse livro que está aqui na esquerda, era um livro muito parecido, ele era gigante, e falava Linguagem C. E eu, sei lá, sempre interessado em computador e tudo mais, eu literalmente peguei um livro de, sei lá, 2.000 páginas e comecei a ler. Eu não terminei esse livro, mas eu simplesmente peguei, comecei a ler e comecei a programar, e era comparado ao que a gente tem hoje em dia, que é muito bom, de recursos para você sentar, codificar e lançar um software. Naquela época eu literalmente fiz um bloco de notas, baixei um programa que transformava aquilo no arquivo executável do Windows, e ele executava um arquivo lá, preto e branco, bem negócio antigo, bem no terminal mesmo. Mas esse momento de educação pela programação, eu acho uma coisa muito importante. E o que eu realmente acabei usando mais nos meus primórdios de programação, que aí foi quando eu já estava a robótica, me auxiliou muito nisso. Depois, na faculdade, eu tive algumas inspirações. Mas teve dois lugares que me marcaram bastante. E um deles em específico que eu gostaria de falar chama CS50 Gale. Sabe quando você encontra um professor que você encontra na escola, que dá uma aula sala de história, matemática, uma coisa, ou então na faculdade, que ele é muito bom e você pensa, caraca, mais pessoas deveriam conhecer isso? Seria mais ou menos a história do CS50. Ele é literalmente uma aula de Yale, então você faz parte de Yale, você pode ir lá. Tem uma matéria chama, no sentido, CS50 é Computer Science 50. É basicamente mesmo que você não vá seguir, né, numa major, né, numa carreira, no bacharel de computação, você pode fazer essa matéria. E sem me estender muito, vou até mostrar um pouquinho para vocês aqui. Deixa eu só tirar aqui, beleza? Queria mostrar rapidinho aqui para vocês. Esse é a cara do CS50. Basicamente, esse professor, ele é um cara absolutamente incrível e dá uma aula sensacional que, com certeza, estar lá em Yale faria toda a diferença. Super interativa, ao mesmo tempo que ele não foca apenas em falar de programação do jeito clássico. Vocês vão ver aqui que tem uma sacola aqui com umas maçãs, ele vai trazendo umas lâmpadas, ele vai fazendo tudo isso para falar um pouco sobre o mais básico e primordial do que é programação. E é um negócio muito incrível que funciona muito bem. Eu lembro que na minha equipe de robótica na faculdade, a gente passava isso para os estudantes que queriam conhecer, mesmo que não fosse para programação, porque dava uma base muito boa. A estrutura do programa é ótima e para cada aula que a gente tem aqui, ele estrutura em semanas, então isso é muito bom porque você pode acompanhar semanalmente, seguindo um ritmo, mesmo que você estaria lá na faculdade, e ele dá todos os recursos necessários, desde problemas, desafios, a própria aula, digamos assim, tarefa de casa para você fazer. Eu achei isso muito criativo, muito legal. E assim como uma série de pessoas já tentou explicar coisas mais complexas e ficou pensando, cara, como que eu faço para trazer algum conteúdo que eu acho importante de uma maneira tão clara quanto essa aula muito boa que eu tive. Eu fiquei me questionando isso, e um outro exemplo que eu achei bem legal é o Code Academy, porque ele é muito focado não só em dar uma aula de programação, mas ser extremamente prático. Então, é muito focado em você sentar e codificar. Então, são coisas que foram muito importantes no início da minha história. A partir dali, desse aprendizado com programação, ele foi muito mão na massa, e aí eu ia muito pela curiosidade e pela minha necessidade. Então, se eu estava num torneio de robótica, eu queria me aventurar a aprender tudo sobre programar robôs. Depois, eu comecei a ir para essa parte web, porque eu queria fazer um aplicativo que acionava e conversava com robôs. Então, a gente vai chegar um pouco em outros pontos. Mas, falando sobre ensinar sobre educação, e aí eu penso um pouco sobre a FIRST. Não necessariamente sobre programação, mas
Se eu penso, cara, eu vou aprender sobre a First, sobre eu quero ir bem na First, quero participar da FLL, quero participar da FTC, quero participar da FIC, para onde eu vou exatamente? Não tem exatamente um lugar onde eu vai eu consigo aprender tudo. Cada escola acaba muitas vezes até me chamando para falar sobre First. Vocês estão aqui com oportunidade para aprender um pouco mais também. Mas se a gente conseguisse colocar tudo isso no mesmo lugar? Então, uma ideia que eu tive é a primeira ideia que eu queria apresentar para vocês, que eu acho que é uma oportunidade de a gente construir algo interessante, que é baseado nessas metodologias práticas, criativas e com bastante didática que tem no CS50. Eu pensei num projeto chamado Robotics 50, uma plataforma que não é apenas sobre construir robôs. A mesma ideia que a gente tem sobre a robótica não é só sobre robôs, será uma plataforma inspirada realmente, uma plataforma bem simples, mas com bastante conteúdo, que vai ser interativa e que a gente vai conseguir ensinar valores, vai conseguir ensinar habilidades necessárias para poder participar das competições, vai ensinar sobre fundraising, vai ensinar sobre uma série dessas coisas em um só lugar. Então, a ideia é ter um local que a pessoa consiga ir, e mesmo que ela seja jogada para outros lugares, com parceria para outras plataformas, com parceria até mesmo para o CS50, em parceria que ela consiga ir para o Code Academy, para outras plataformas, mas um local em que a gente consiga ir lá e consiga falar de forma educacional e em parceria sobre robótica, sobre a First, sobre competições de robótica. Então, é realmente desenvolver uma plataforma, um site, fomentar isso, criar algo unindo todo mundo. E vocês vão ver que várias das minhas ideias, elas não se param simplesmente em uma equipe. Tipo, pode até ser, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer coisas que atinjam todo mundo, que funcionam para todo mundo, mas que seja uma coisa que cresça, que seja reutilizável. CS50 eu conheci em 2000 quanto? Acho que 2013, talvez, 2014. E ele segue muito forte, todo ano ele relança a plataforma com melhorias nas aulas, com melhoria em uma série de coisas e continua sendo um conteúdo extremamente relevante. Essa é a primeira ideia. E aí você pode pensar, legal, se eu achei bacana, sozinho aqui também não consigo fazer, fica tranquilos, depois eu vou fazer uma proposta para todo mundo que está aqui e que vai ser uma proposta que vai crescer para além daqui, que eu espero que vocês gostem também. Mas aí, beleza, tive a minha história, então eu comecei lá a programação lá desde cedo. No ensino médio gostei bastante de programação, focar em robôs. Fui para uma faculdade de engenharia elétrica, lá tinha programação, mas também bastante focado em hardware. E como eu falei para vocês, num dado momento eu quis começar a desenvolver aplicativo, comecei a aprender algumas dessas tecnologias, para fazer site e tudo mais. Eu tinha tido um pequeno contato, mas bem diferente dessa tecnologia moderna que a gente tem hoje. E aí eu me formei. Quando eu me formei, eu percebi, cara, talvez a indústria não seja exatamente onde eu quero estar. A arte acadêmica também tem uma carreira meio complexa. Eu não sei exatamente o que eu quero fazer, mas conhecendo algumas empresas eu pensei, cara, quero aprender as tecnologias necessárias para a gente aprender, para eu aprender a fazer sites, trabalhar com TI, trabalhar no iFood da vida, trabalhar numa Amazon da vida, trabalhar num banco, alguma coisa assim. E aí eu tava com essa coisa de, cara, eu quero ajudar, quero ajudar, quero ajudar. Um colega meu chegou e falou, cara, na minha empresa tem vaga se você aprender algumas tecnologias. A primeira aqui da esquerda chama Vue, é uma tecnologia para fazer, vamos falar assim, o layout da página, o front-end da página. Ele falou, o nosso banco de dados é em MongoDB, então eu fui lá e aprendi MongoDB. Basicamente é um banco de dados que ele é bastante versátil, para falar de forma simples. Ele falou também, e o nosso back-end é em Node.js. Node.js basicamente foi uma ideia genial de pegar uma tecnologia que é usada para construir sites, a parte visual deles, e transformar numa coisa que a gente usa no servidor. E é uma coisa incrível que muita gente usa. Eu comecei a aprender essas tecnologias e foi no mesmo momento que a FTC veio para o Brasil. Esse momento muito importante para mim, eu já estava trabalhando como voluntário, estava como chefe de core velhos lá na FLL, e justamente Felipe, aí da Under, estava sendo, junto com a Estemo, já trazendo a FTC, o Daniel estava lá envolvido também desde o início, trazendo a FTC, e eles falam, Silas, a gente quer que você toque a avaliação da FTC. E aí eu lembro que eu li o manual da FTC e falava alguma coisa do tipo,
cara, na avaliação você vai pegar um papel, escrever nele, colar numa parede. E eu comecei a pensar, cara, e se a gente tivesse isso melhor, mais visual? Cara, minha letra vai ser ruim, a gente vai conseguir ler direito, escrever demora, cada um tem que ir lá numa lousa e ficar escrevendo. Acho que é barato, mas podia ser melhor. E aí, na primeira vez, antes do primeiro torneio nosso em São Paulo, foi em São Paulo? Não lembro mais. Antes do nosso primeiro torneio, eu fui para Nova York. Fui numa viagem pessoal, fui numa viagem com meu irmão, e ia ter um torneio de robótica lá da FTC. Eu troquei ideia com o pessoal, fui lá visitar, fui conhecer. E realmente era assim, era papel pra caramba, era um monte de coisa colada, eu não entendi nada que estava escrito nas coisas, achei meio ruim. E falei, cara, beleza, eu preciso aprender essas técnicas. E como eu falei para vocês, eu sou muito de aprender na prática. Eu vou aprender essas tecnologias fazendo um software para FTC. Nasceu de uma coisa muito simples. Eu só queria conseguir que as pessoas indicassem equipes e aparecesse numa tela, num site que eu criasse lá. E hoje já está evoluindo bastante. Então, Auth0 é um sistema de autenticação super moderno, que é o que eu uso agora para conseguir autenticar os juízes que vão trabalhar nisso. Eu antes simplesmente não subia em lugar nenhum o site, deixei no meu computador, as pessoas tinham que acessar o IP do meu computador. E agora também eu uso também Heroku, que é uma tecnologia ali para fazer o host do meu servidor, onde tudo isso roda e funciona. Isso expandiu, então quando a FRC veio para o Brasil, eu iniciei fazendo exatamente como a First Estados Unidos manda, porque eu não queria também, eles são muito exigentes sobre os métodos e modelos deles, então deixei dessa forma mesmo, e depois pedi a aval deles, e hoje a gente usa também um software para fazer isso. Isso ajuda muito. Eu sei que para as equipes ninguém vai perceber isso, porque a avaliação sai como sempre, mas para os juízes a gente tem uma plataforma que funciona muito melhor para falar sobre aquela equipe. A gente consegue agora clicar numa equipe e ter fotos do robô dessa equipe, fotos dessa equipe para todos os juízes lembrarem melhor. A gente está falando de torneio de 60 equipes, 60 robôs, com cada um sua particularidade, e tudo isso usando essas tecnologias que eventualmente me deram também um emprego. Mas a gente fala um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. E aí você pode falar, tá, César, mas isso é um projeto que você já fez, já tá funcionando. Mas dá para ficar bem melhor. Então, o que eu quero? Criar o First Robotics Awards. A ideia é juntar esses softwares, FTC, FIC, quem sabe mais coisas. Primeiramente, eu quero expandir isso para que outros regionais do mundo usem. Então, a gente já tem conversado com algumas pessoas do Mundial. Quero estar no Mundial esse ano, quero apresentar melhor essa ideia também para o juiz. Pretendo trabalhar como juiz lá, quero apresentar esse software. Agora, aumentei um pouco o nível de segurança, então aprendi mais sobre técnicas de segurança para a gente garantir que não só funciona muito bem, mas que eu consiga distribuir melhor sem ter medo de perder alguma coisa de segurança, que escala bem, afinal, eu estava rodando em um torneio de cada vez, agora eu quero rodar em vários torneios, eu quero rodar no mundo todo. E eu quero que isso tenha mais funcionalidades, eu quero poder entregar para as equipes agora um software, que eles tenham um cronograma, que eles tenham recursos que eles podem acessar dentro desse torneio, que tenham um acompanhamento de times, que pode ter um chat, então, putz, eu tendo um problema, pode ter um chat lá que fala diretamente com alguém que pode resolver esse problema, que pode chegar até o juiz-chefe, que pode chegar até a organização de forma mais simples, a gente consegue atender melhor. Tudo no mesmo lugar. Então a gente consiga fazer uma plataforma que mude a maneira como a gente enxerga nossos eventos, torne ele mais robusto, torne ele mais tecnológico e torne ele uma referência. O nosso torneio da FIC do Brasil, nossos torneios da First no Brasil já são uma referência, e eu quero que agora a maneira como nós organizamos eles no nível de processos e tecnologia fique ainda mais popular, que a gente seja conhecido por isso. E para isso eu preciso também de mãos, de pessoas, de ajuda para conseguir tirar isso do papel, para conseguir seguir todas as ideias. Afinal de contas, eu tenho um emprego que me demanda bastante tempo, mas é uma coisa legal, que vai dar bastante visibilidade e que vai poder ajudar também a treinar todas essas tecnologias e, quem sabe, mais algumas também. Então, acho que é uma oportunidade legal. Falamos aqui até agora já de 2 projetos. Vamos lá. E aí, pessoal, conforme eu seguia na minha vida ali na faculdade, tentando aprender mais sobre desenvolvimento de sites, tentando aprender mais sobre a First, como eu falei para vocês, as coisas estão em vários lugares, mas eu tinha muito de referência os sites das equipes. Então, equipes mais antigas, acho que tem mais o costume de ter sites.
até porque tinha campeonato de site, até porque não tinha esse volume de redes sociais que a gente tem hoje. E por mais que muita coisa tenha mudado da maneira como a gente se relaciona com a internet, eu acho que muita coisa ainda funciona muito bem. Não é à toa, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui um desses sites, que para mim é uma expressão muito grande, até mesmo em beleza, que é o site da Robonauts, da 118, que eu não acho que uma rede social necessariamente sozinha, Instagram sozinho, consegue substituir diretamente tudo que a gente tem aqui. Então, além de tudo que quem desenvolve isso aqui pode aprender, que pode usar de habilidades que vão ajudar no futuro ali na carreira profissional, a gente tem um espaço muito único para documentar, olha só, cada um desses robôs. A gente está falando que a gente tem o CAD, que a gente vai ter o código, que a gente vai ter todo o processo que eles tiveram de construção. Isso fica de uma forma realmente que você consultar. Então, o exercício que eu faço muitas vezes com algumas equipes novas, rookies, é pegar um jogo de anos atrás, que eles não conhecem, apresentar para eles e mostrar e provocar uma estrutura de design, um desafio de design desse robô, como se fosse esse desafio que eles não conhecem. E depois, justamente, pegar um robô, por exemplo, dessa temporada de 2016 e apresentar para eles como que as melhores equipes solucionaram esse problema. A gente consegue mostrar que é uma ferramenta para o futuro, são ferramentas que eu sempre acreditei bastante e que eu acho que dá um potencial muito grande para a equipe se for muito bem usado. Então a gente tem aqui toda a parte de fotos aqui também, um registro da história e da memória dessa equipe, com seus membros. Eu acho que tem um potencial muito grande, sempre acreditei nisso, mas eu entendo também que não é muito fácil sair fazendo isso. A gente sabe que nem todo mundo entende bem como fazer sites, a gente sabe que é difícil fazer a manutenção disso, dá ajuda para isso. Tem equipes que tem poucas pessoas trabalhando nisso, então eu pensei, como que a gente pode ajudar nisso? Mas só antes de a gente chegar em como a gente pode ajudar, eu também queria contar um pouco da história e inspiração desse próximo falar para vocês, que foi o Think Team. Think Team foi um time de FLL que eu tive, então sou aqui no meio, sem tanta barba quanto eu tenho hoje, e foi um time que eu quis causar, de alguma forma, uma revolução. Eu queria mudar as coisas como elas aconteciam. Então, tínhamos algumas premissas de diferença que a gente queria causar no cenário de robótica FLL no Brasil. A gente queria, primeiramente, trabalhar em cima de co-partition. Co-partition acima de tudo. Nós gostaríamos de trabalhar co-partition de uma maneira muito genuína, muito autêntica. Então, tudo que a gente fez para uma competição era disponibilizado antes da competição. Pelo menos 24 horas antes da competição, mas durante todo o processo a gente já ia disponibilizando coisas dentro de um blog. Então já era no site, já usava outros tipos de tecnologia, já era uma coisa bem bacana. Inclusive, uma das pessoas que trabalhou com a gente nesse software, na verdade, esses dois aqui que eram os cabeças ali do site que a gente fez, eles hoje têm uma startup que recentemente ganhou um prêmio em Harvard de 100 mil dólares ou reais, não lembro, sei que tem bastante diferença, mas estamos ganhando 100 mil reais para investir na startup dele, tá com evaluation gigantesco, e esse foi um dos primeiros projetos maiores que eles trabalharam. Dali para frente eles trabalharam em vários projetos, mas foi uma coisa bem bacana. E a gente tinha esse blog onde a gente compartilhava tudo que a gente fazia, e tinha um desafio muito grande nisso, porque é muito complexo. Uma coisa é você sentar e fazer um negócio da equipe. Outra coisa é organizar, documentar, editar e postar isso. Dá mais trabalho. E é um trabalho que principalmente vai ajudar outras pessoas. É isso que a gente queria. Mostrar que a gente estava ali para ajudar os outros. Então, e a gente começou a convidar outras equipes para também colocar conteúdo lá. E a gente teve, inclusive, um prêmio Think Team que a gente fez nacional do ano que a gente competiu, que acho que foi 2017, eu acho, ou 16. E em que a equipe que mais contribuiu recebeu esse prêmio, e a gente teve uma conexão muito grande, porque a gente não ganhou o nacional naquele ano, obviamente, e a gente saiu premiado, essa é a foto, mas mais do que isso era ver as equipes que estavam lá no topo agradecendo a gente pelos conteúdos que a gente tinha disponibilizado. A gente viu um valor muito grande, viu que aquilo fez diferença e mudou um pouco a maneira como a gente se abriu ali para o mundo. Então essa parte de colaboração é uma coisa muito importante. Então, a próxima ideia, todos esses logos são gerados por IA, tá, pessoal? Robotics Host. Qual que é a ideia? Eu sei que muitas equipes têm dificuldade em poder lançar o site, documentar digitalmente de forma robusta
os seus conteúdos, o trabalho que as equipes fazem, assim por diante. A ideia é uma iniciativa para ajudar nesse processo, misturando um pouco de padronização para ajudar a gente a receber várias equipes que podem querer, mas também com um olhar de personalização para a equipe também sentir que pode ter a própria cara. E se uma equipe quiser fazer o próprio site fora daqui, a gente também pode dar auxílio para que as equipes possam criar o próprio site de uma série de maneiras. Então, a ideia é ter uma referência conjunta de conteúdos, mas cada um dentro do seu espaço, para que a gente consiga, num só lugar, falar sobre FSC, conseguir falar também de outras categorias, conseguir documentar e, ao mesmo tempo, pensar em competition, pensar em se ajudar todo mundo, conseguir criar um local onde a gente consiga colocar conteúdos. Então, às vezes tem uma equipe lá de 5 pessoas, fez um baita robô, quer documentar a sua história, mas não sabe fazer isso. Então, ela pode vir até essa iniciativa e isso vai ser ajudado, tanto em criar um próprio espaço lá dentro, quanto a ideia de poder ter um grupo de profissionais, pessoas interessadas em poder ajudar essas equipes a poder também criar o seu próprio website. Então, essa é a ideia, uma maneira de incentivar que mais equipes documentem digitalmente o seu trabalho, certo? Bem, e aí chegamos no meu trabalho. Então, lá depois que eu saí da faculdade, meio em dúvida, fiz esses softwares e fiz um curso do Santander para eu meio que ajudar a preencher os gaps de conhecimento que eu tinha, porque eu aprendi tudo sozinho, entre aspas, né? A gente não aprende sozinho, mas com conteúdos diversificados, pulverizados, nada muito formal. E fiz um curso do Santander. Eventualmente tive uma entrevista para o Santander e na entrevista eu apresentei aquele projeto que eu tive. Então foi uma coisa legal, porque foi um projeto que eu fiz sozinho e que me ensinou muito e eles viram esse senso de responsabilidade que eu já sabia lidar com projetos. Isso foi muito importante. Eu acho que essas iniciativas, a ideia é dar cada vez mais cedo para as pessoas oportunidades de elas desenvolverem essa experiência. E o que aconteceu foi que eu fui para o Santander, e lá no Santander eu tive algumas oportunidades. Entre as oportunidades eu pude colaborar no sentido mais pontual. O time desse projeto que eu vou falar um pouco para vocês, eles usavam de ajuda, porque algumas tecnologias que eles usavam a gente sabia usar também. E eu colaborei, eu achei esse projeto muito legal. E é um projeto que está agora no ar, então eu já vou fazer uma propaganda para vocês que chama Amigo de Valor. O que é o programa Amigo de Valor do Santander? O programa Amigo de Valor é um negócio bem bacana, porque é um site aqui do Santander que você consegue ajudar causas que estejam mais ligadas a você. Então, por exemplo, poxa, eu queria poder ajudar uma causa que está ligada, por exemplo, a maus tratos. Então, poxa, eu acho isso uma coisa muito importante. Isso me toca muito e eu quero ajudar isso de algum desses locais aqui. Quero ajudar desse estado. E se eu for mais específico aqui, legal. Achei um projeto bacana, tem um valor já arrecadado e eu consigo contribuir. Eu consigo ser um amigo de valor. A ideia aqui é justamente ter um espaço que as pessoas consigam. Poxa, eu quero ajudar com uma causa, não conheço bem essas causas, quero um jeito prático de ajudar também, um jeito confiável. Então, essas instituições aqui, todas foram homologadas pelo Santander. Você pode confiar ali no trabalho aqui deles e você pode também filtrar de outras maneiras e conhecer essas causas e contribuir, ver o valor que já está arrecadado. Legal, isso aqui já bateu a meta, então às vezes eu quero encontrar uma causa que não tenha batido a meta ainda, eu posso consultar por causas que eu acho mais interessantes, e eu posso também saber um pouco mais sobre essa causa. Então, achei interessante essa aqui, quero ajudar, mas eu quero saber um pouco mais sobre. Então, tem aqui um pouco sobre o projeto, fala um pouco mais detalhes sobre eles, tem a entidade, a causa, a capacidade de atendimento e o valor que eles estão pedindo. É uma maneira muito bacana de dar visibilidade para projetos que a gente talvez não conhecessem, dar confiança dentro do seu Santander e a facilidade, porque todo o sistema de doação é muito simplificado, principalmente se você é cliente Santander. Eu achei esse projeto sensacional e quando eu vi esse projeto, eu pensei, cara, eu estava justamente sentindo mais confiante em desenvolver software, confiante em poder ajudar e colaborar com as minhas habilidades. E eu pensei, cara, e quantas equipes fazem trabalhos incríveis, mas a gente não conhece, não consegue ficar sabendo e muitas vezes tem maneiras muito pulverizadas, não formais, de conseguir colaborar e ajudar. E se a gente fizesse um amigo de valor da robótica?
Então a ideia é um projeto que eu titulei, e pessoal, eu fiz em pouco tempo esse slide. Então eu fui pensando nos projetos, eu fui pensando em nomes provisórios, mas a ideia é reunir projetos de equipes ou próprias equipes, fazer para ajudar em uma colaboração coletiva, que as equipes consigam, que pessoas consigam ajudar numa única plataforma, de um jeito organizado, direcionado para essas equipes, para que a história dessas equipes seja valorizado dentro de um site, dentro de uma plataforma. Dividir histórias regionais, então mostrar o impacto, assim como esses projetos têm na vida das pessoas, mostrar o impacto que as equipes têm na vida das pessoas. Um apoio descentralizado, então muitas equipes, claro, a gente quer patrocínio, quer colaboração dentro da nossa região, mas esse é a fonte que pode ajudar na renda para que esses projetos continuem vivos dessas equipes. E a gente consegue e esse é muito da estratégia que a Amigo de Valor de Santander e outras iniciativas usam, que é uma identificação pessoal. Então, muitas vezes, a causa específica que a sua equipe trata, sua grande missão, é uma missão que atinge uma série de pessoas que podem se conectar a partir disso. E falando do ponto de vista técnico, além das uma série de habilidades que a gente pode desenvolver, uma habilidade bem legal é aprender um pouco mais sobre gateway de pagamentos, ou seja, meios de pagamentos, como que eu recebo um dinheiro na internet, como eu faço de forma segura, como que eu consigo organizar para distribuir também de forma apropriada e ter uma série de potencial em fazer isso. É um projeto que eu acho muito bacana. E algumas pessoas que eu já conversei sobre de forma informal no trabalho adoraram a ideia, contribuiriam e a gente poderia criar uma coisa bem bacana focada ali em ajudar a robótica, trazendo o que há de mais especial da First, que é mais do que robôs. Então isso é muito legal. Pessoal, depois que eu continuei trabalhando lá no Santander, então eu comecei como desenvolvedor de software pleno, front-end. Com o tempo, por mais que eu nunca tinha tido um emprego como júnior, isso não quer dizer que eu nunca fui júnior, todos esses projetos que eu fiz antes eram a minha etapa júnior. Entrei lá como pleno e devido a grandes experiências que eu tive com lidar com pessoas, com trabalho voluntário, liderar a variação desses torneios e uma série dessas coisas, eles me reconheceram rapidamente como sênior. E depois, quando eu era sênior, eu peguei projetos muito grandes lá, consegui lidar de forma bem profissional, madura, fui promovido a coordenador e desde então eu comecei a trabalhar mais na liderança técnica e é um pouco do que eu quero fazer nesses projetos. Eu não tenho braço para codificar todos eles, mas eu quero dar a visão, análise e guiar esses projetos de ponta a ponta. E é muito o trabalho que eu faço hoje, que é de gerente de tecnologia lá dentro do Santander, especificamente no Open Finance. Eu não vou falar hoje sobre o que é Open Finance, mas uma outra oportunidade, quem sabe. Hoje eu não vou criar o Open Robotics, mas a coisa que foi mais especial dentro disso tudo é que o que me tornou meu diferencial para chegar nessa posição era a minha capacidade de unir a parte técnica com a parte humana, que é muito do que a First ensina pra gente, é muito do que eu acredito e valorizo. Então, eu falei para vocês que ia contar um pouco da minha história profissional, mas também ia casar um pouquinho com a minha história pessoal. Por quê? Existe uma coisa que as pessoas talvez não saibam tanto sobre mim, mas eu gosto muito de escrever. Gosto muito de ler, gosto muito de livros, mas gosto muito também de escrever. Tinha um grande sonho de escrever um livro um dia, então eu escrevi já contos, eu queria um dia reunir inclusive uma dessas ideias tem a ver com robótica também, a gente vai falar disso hoje, mas eu gosto muito disso. E, não sei se vocês conhecem, fica aqui o convite, uma série que eu conheci a partir da série, e hoje eu assino o New York Times pela coluna, que chama Modern Love. Modern Love é uma série, então você pode ver na Amazon, pode ler o livro, é uma série de artigos, e no caso da série, uma série de histórias reais que falam sobre amor de uma forma diferente. Então, eles não falam apenas do amor romântico ou do amor romântico convencional, são histórias reais de um amor real, de um amor que não é necessariamente romântico, ele é um amor moderno, Modern Love. Então, eu sempre adorei essa série, essa coluna, eu acompanho essa coluna semanalmente, e eu sempre gostei dessa ideia de, cara, a gente tem que unir um pouco, a gente tem que sair um pouco desse escopo de first e alternate robótica, pessoas coisas da robótica, e ir para um nível cultural, e para isso a gente precisa conquistar outros espaços. Eu acho que é isso que o Dean Kamen diz, acredita, e que o Wood Flowers acreditava.
Então tem alguns livros, inclusive um deles que está aqui, eu tenho em minha posse, é um livro muito legal, recomendo que vocês leiam um dia, chama The New Cool, que conta a história de um jornalista que acompanhou uma equipe que infelizmente não existe mais, mas é uma equipe muito icônica, The Penguineers. Acompanhou uma temporada deles e de um ponto de vista externo, jornalístico, contando um pouco da história deles e da First. É um livro fantástico e é esse tipo de coisa que eu pensava, cara, isso é uma coisa muito legal que a gente tem que usar para conquistar mais pessoas. E tem também o Underwater Dreams. É um livro também contando uma história real. Se vocês não conhecem, busquem saber, que é muito boa, que é sobre a história de jovens imigrantes ilegais que conseguiram vencer uma competição de robótica contra todas as probabilidades. E então eu ficava pensando, cara, eu quero também contribuir com isso, quero juntar um pouco disso tudo, o que a gente pode fazer? Esse é um projeto que ele quase começou, e na verdade começou em certo ponto, existem coisinhas prontas, mas que ele precisa de uma dedicação para fazer acontecer. Que se chama Robotics Love. A ideia é criar uma coluna jornalística online, contando histórias de pessoas envolvidas dentro da robótica, que são histórias de amor que, como eu falei antes, não são necessariamente amores românticos, não é só sobre os casais que a robótica acaba formando e que conhecemos, mas falando às vezes do amor de um time em sua comunidade, o amor de uma pessoa que projetou um robô e que marcou a vida dela, o amor sobre um projeto muito importante, histórias de como a robótica tem muito amor, história de como a robótica tem muito afeto, tem muita humanidade no que a gente faz. Então, a ideia é reunir essas histórias, contar essas histórias. E é preciso, é claro, existe uma oportunidade aqui de vários meios, não é só sobre criar o site, é sobre trazer uma visão jornalística, é sobre escrever essas histórias, é sobre uma curadoria dessas histórias. Também é sobre tecnologia, também é sobre fazer um site interessante, também é sobre marketing, é sobre expandir essa marca, é sobre ter um espaço para mostrar como a robótica mostrar como a robótica pode ser maior. Então, esses são os projetos que mais entram no meu coração, porque eu quero, inclusive, um dos desejos é ter uma dessas histórias publicada pelo New York Times, porque o New York Times aceita requisição, as histórias são de pessoas reais que eles recebem, fazem curadoria e publicam. A ideia é um dia ter uma dessas histórias publicada do New York Times, trazendo Modern Love, Robotics Love juntos, e eu acho que isso tem um potencial gigantesco em dar voz tanto para outras habilidades que nós temos dentro das equipes, também voz para o que o torneio de robótica pode ser. Por fim, pessoal, qual que é a proposta? Eu trouxe um monte de projetos, um monte de oportunidades, e eu espero que isso sirva de uma provocação para que vocês pensem nos seus próprios projetos também, mas eu gostaria muito de tirar do papel esses projetos. E eu não sei o quanto isso vai ser possível, mas só vai ser possível com a ajuda e colaboração de mais pessoas. Então hoje eu estou lançando aqui, mas eu vou lançar em outros lugares também, meu Instagram, meu LinkedIn, conforme as coisas vão se desenvolvendo. E esse é um formulário que quem tiver interesse em colaborar com algum desses projetos vai poder colaborar. Eu vou depois publicar, falar um pouco sobre essa apresentação, um pouco resumo desses projetos no local, para que pessoas que não estavam aqui hoje possam saber um pouco mais também. E vai ter lá um pouco do que a gente pode fazer. E a minha ideia, meu papel aqui é ser um líder técnico e, sei lá, de negócios para essas ideias, para fomentar que isso dê certo. Preciso de tempo, mas é mais realista eu fazer isso e codificar dentro do meu tempo curto que eu posso, do que eu simplesmente achar que eu vou conseguir abraçar o mundo e fazer tudo sozinho. Isso não vai ser possível e eu não tenho uma rede melhor de pessoas que querem se ajudar do que a First. Então, esse é o lançamento exclusivo dessa iniciativa, mas que ele não vai acabar aqui, tá só começando. E para quem quiser também, depois posso passar esse link aqui do formulário para vocês, se vocês quiserem, me mandam no grupo, chega eventualmente para vocês também, quem precisar, quem quiser. E também, pessoal, quem quiser falar comigo depois no LinkedIn, então tudo isso começou porque uma pessoa me chamou no LinkedIn e falou, cara, quero ajudar, quero contribuir, e eu pensei, eu preciso me organizar para que isso seja possível, porque tem alguém querendo ajudar,
e eu preciso de ajuda, eu preciso deixar uma forma organizada isso, e se começou aqui, porque não expandir, daí vendo todos esses projetos, tem espaço para propor projetos lá também, quem sabe. Não consigo prometer que tudo vai dar certo, mas a gente vendo o interesse do que as pessoas vão querer fazer. E pode me chamar no LinkedIn, pode, quem achou de alguma forma se conectou com essa história e quer dicas também um pouco dessa minha trajetória profissional que foi fluindo de forma bem diferente, pode ir lá, pode tirar dúvidas, pode conversar comigo, estou sempre aberto. Se você achar uma oportunidade lá dentro da First, a First que eu trabalho, no caso, que é o Santander Tecnologia, pode mandar mensagem, eu tentar ajudar da maneira que eu puder também. E acho que é isso, pessoal. Beleza? Acho que é isso. Muito obrigado, pessoal.